E no vídeo de hoje vamos comentar ainda um pouco sobre a reunião ministerial que foi vazada pelo ministro da Justiça, Celso de Mello. Meu nome é Nicolas Martins, esse é o canal Roma Eterna, onde nós discutimos questões tanto atuais como históricas sobre o direito. Se você tem gostado até agora do conteúdo do canal, não se esquece de se inscrever no canal, de curtir esse vídeo, de compartilhar com seus amigos e também de seguir a gente nas outras redes sociais que nós temos, que vão ficar aqui na descrição do vídeo. Definitivamente, a grande discussão da semana foi sobre as consequências jurídico-políticas da reunião ministerial. É interessante analisar esses dois aspectos, tanto do ponto de vista da técnica jurídica utilizada pelo juiz, pelo ministro da Justiça, como também pela repercussão política do evento da reunião ministerial que acabou sendo vazada. E a mais recente polêmica sobre o caso foi o posicionamento do presidente no Twitter, alegando uma possível incidência da lei de abuso de autoridade, particularmente sobre o artigo 28, que trata da divulgação de gravações em pontos que não têm relação direta com a investigação e que possam revelar quesitos da vida privada do acusado ou que interfiram na sua honra e na sua moral. Já muitos juristas se pronunciaram a respeito, foram procurados pelos jornais, e deve-se dizer que o posicionamento deles parece bastante correto, no ponto de vista de que em nenhum momento a honra pessoal do presidente restou ofendida pela divulgação. Não se trata desse ponto, dessa lei em específico. No entanto, não afasta a necessidade de nós analisarmos, desde o ponto de vista do processo, do devido processo legal, a conveniência da decisão do Celso de Mello. Isso porque, primeiro, trata-se de uma investigação que é promovida contra o poder máximo do Executivo, o Presidente da República. A própria produção de provas se vê fragilizada pelo cargo do presidente. Haja vista que futura acusação criminal, seja tanto de crime comum como de crime de responsabilidade, tem de passar pelo crivo inicial da Câmara Legislativa ou do STF, a fim de saber se se julga ou não o presidente da República. É uma imunidade relativa e temporária em virtude do cargo que ele exerce. Bem como já discutimos no vídeo em que falamos sobre a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que vocês podem ver por aqui, não é correto uma decisão monocrática, que é aquela feita pelo juiz em primeira instância, ainda que seja de tribunal superior, de deflagrar ou de interferir em atos e exercícios do presidente da República. Isso porque a harmonia dos três poderes exige que, em conflito do executivo com o judiciário, essas questões sejam dirimidas pelo colegiado. Afinal de contas, o Supremo Tribunal Federal é órgão colegiado, diferentemente da presidência da República, que é exercida por um homem. O fato é que o ministro Celso de Mello resolveu autorizar e pediu o vídeo da reunião ministerial como provas para o inquérito da Justiça. O que é interessante, porque nem o presidente era obrigado a conceder essa prova, ele poderia ter recorrido para o plenário do STF, justamente por estar em exercício do mandato presidencial, como ele poderia também ter destruído a própria filmagem antes mesmo da ordem judicial, já que eram filmagens feitas programaticamente para serem destruídas depois. Ou seja, o seu uso era privado, era exclusivo para uso do presidente da República e de seus ministros, razão pela qual eram sempre destruídas as gravações. Essa não foi destruída por ação unilateral do presidente da República, que quis preservar a prova e concedeu de bom grado ao juízo de primeira instância, que sequer pode-se dizer que ainda é um juízo, porque está apenas na fase de inquérito, não há sequer acusação formal ainda. Agora a coisa se reveste de uma gravidade maior quando o ministro tem que decidir sobre a divulgação dos fatos que estão em vídeo. Isso porque não há só falas do presidente da República, há falas também dos ministros que não fazem parte da investigação. Esse é um primeiro ponto, muito importante, inclusive. E o segundo, existem questões de segurança nacional sendo discutidas. Essas foram algumas omitidas, mas não deixaram de ser vazadas pelos jornais e pela mídia, o que pode gerar complicações a nível internacional para o Brasil. Apesar de ser uma reunião privada, e a gente vai sempre frisar isso,
Afinal de contas, é muito possível, ao fato ocorrido da reunião, fazer um paralelo com a administração de uma empresa. As reuniões de tomada de decisão acontecem para que se possa decidir justamente que atos irão ser executados. E o sigilo delas garante justamente que os ministros possam falar livremente os seus pensamentos, suas ideias, para que depois dessas ideias, antes de serem transformadas em atos, possam passar por um processo de alinhamento com o governo e de sofrer os reajustes que o presidente e o governo acharem cabíveis. Então, se um ministro do meio ambiente discute a passagem de uma lei que não é popular durante o momento em que a mídia inteira está preocupada com um assunto específico que é o coronavírus, isso é uma questão de mera estratégia política. Você pode até discutir a moralidade da proposta, mas enquanto ela não for executada, não há ato a ser julgado. Há apenas uma desmoralização do ministro que, confiando que aquelas palavras não sairiam daquele grupo de confiança, se expressou da maneira mais sincera possível, concordando ou não com a posição dele. O fato disso vir à tona tira o aspecto jurídico da questão e passa a ser um aspecto político. Você está colocando à disposição de todos os eleitores o pensamento privado que não gerou ainda nenhum ato administrativo de um dos ministros do governo. Outras coisas assim acontecem, como quando tanto o ministro da Educação como a ministra da Família expressam pouco apreço pelas pessoas do judiciário e dos governos. Mas isso é uma opinião particular deles e serve tão somente como obter dicta, para dizer um termo jurídico, né? São questões casuais que não interferem no mérito das decisões. São apenas contextualizações e que nada tem a ver com a matéria da investigação. E tanto é assim que no inquérito o ministro Celso de Mello pediu que tanto a Procuradoria-Geral da República como a Advocacia da União se pronunciassem a respeito da divulgação do vídeo. E ambos os órgãos se pronunciaram dizendo que deveria ser somente liberado as falas exclusivas do presidente da República que tivessem conexão com o inquérito. No entanto, é claro que isso infringiu a privacidade dos ministros e não do próprio presidente. E, portanto, não vai constituir aquele artigo específico do crime de abuso de autoridade. Mas não deixa de ser uma atitude estranha ao bom segmento do processo penal e bem como a própria moralidade dos atos jurisdicionais. Mas uma vez que a bomba foi solta, é interessante notar quais efeitos políticos ocorreram, porque já deixou de ser uma questão puramente jurídica. Sempre houve, é claro, um espaço cinzento político e, como sempre há, em qualquer tipo de processo ou qualquer tipo de investigação em que há pessoas públicas e principalmente políticos envolvidos. Sempre vai existir essa interferência entre o político e o jurídico, e é por isso que a aplicação correta da técnica jurídica deve visar justamente o afastamento dessas paixões, desses envolvimentos, para garantir inclusive a pureza da ciência. É para que o juiz não seja, por exemplo, influenciado pela população ou pela opinião popular sobre que tipo de decisão ele deve tomar. O fato é que, ao contrário do que parecia ser a expectativa inicial de vários órgãos, o efeito político foi muito positivo. Ao liberar uma reunião privada que nunca teve o interesse de vir a público e mostrar um presidente cobrando justamente as promessas de campanha, os comprometimentos que ele fez com a população, mostrou uma faceta do bolsonarismo do presidente Bolsonaro que não era esperada por seus inimigos e até por alguns eleitores indecisos: a coerência. Afinal de contas, a bandeira principal que o Bolsonaro representa é a novidade política. E se tem algo que todo brasileiro tem incutido na cabeça, é que político não cumpre suas promessas de campanha. Na verdade, se diz muito que o político promete e quando ele vai para a execução, parece esquecer completamente de tudo aquilo que foi prometido. E a verdade é que a grande pauta, as duas grandes pautas que levaram à eleição do Bolsonaro foi a pauta econômica e a pauta de segurança pública. O combate à corrupção também era muito forte, mas essas duas as principais carro-chefe da campanha do Bolsonaro. Então, quando você vê ele constantemente
brigando, inclusive de uma maneira chula, mas para cobrar de prefeitos, governadores e dos próprios ministros a preocupação com a economia e com o crescimento do Brasil, e principalmente sobre a questão do armamento, da segurança pública, com a responsabilidade dos próprios cidadãos, você reacendeu na realidade todos os pensamentos e desejos dos eleitores do Bolsonaro. Então acabou que a repercussão política foi muito mais positiva. Tentaram bater em dois aspectos. O primeiro é a questão dos palavrões, que pode vai lá dizer, tudo bem, não convém que um presidente se refira assim aos ministros, etc. Mas a reunião, novamente, é privada. Ele não esperava que viesse a público todos os palavrões que estavam sendo ditos, e era até mesmo uma reunião um tanto descontraída. Afinal de contas, os próprios ministros se veem bastante livres para externar qualquer discordância que eles têm com os setores do governo. Segundamente, tentaram bater no aspecto do armamento da população, dizendo, poxa, olha, o presidente quer armar a sociedade para que ela ofereça algum tipo de resistência armada ao poder público. É preciso entender as coisas dentro do seu contexto. Não é que o presidente queira ou incentive a rebelião armada. Ali há uma citação clara sobre a Constituição americana, que estabelece como princípio do armamento civil a possibilidade de se defender da tirania do governo. Então é um aspecto histórico. É mais difícil impor uma ditadura com uma população que pode se defender e se defender até mesmo com o uso não excessivo da força, mas o uso da força proporcional. Não se trata de uma anarquia, senão que estabelecer o povo como coadjuvante da democracia, inclusive da sua própria defesa privada. Então, incapaz de enquadrar qualquer uma dessas duas narrativas, porque elas mais fortalecem o núcleo duro do bolsonarismo, os apoiadores mais fiéis do Bolsonaro tornaram-se mais fiéis, aqueles que estavam duvidosos acabaram por assegurar, inclusive, o voto ao presidente em 2022. Mesmo certos adversários políticos ou personalidades que não concordam tanto, que ficam ali chamados isentões, tiveram uma análise positiva do vídeo. Perceberam que ajudaria, na realidade, ao fortalecimento da popularidade do Bolsonaro, que acabou sendo evidenciada pelas movimentações desse final de semana no Planalto. A população ama e nunca amou tanto o seu presidente. Tentaram também acusá-lo de populismo, mas também não cabe, porque a decisão de levar a público foi judicial, não houve intenção inicial nenhuma e nem premeditada de dizer o que foi dito para que viesse a público e se fizesse campanha. Então sequer se trata de populismo. Foi simplesmente uma expressão bastante sincera e que acabou por influenciar positivamente a opinião pública quanto ao governo atual. E por fim, depois de não ter mais nenhum tipo de crítica ou de narrativa para poder entabelar, começaram os augúrios de alguns jornais. É impressionante, eu ainda estou com dificuldade de acreditar que querem fazer a olhada do Bolsonaro para a esquerda e interpretar esse olhar como uma indireta ao Sérgio Moro. É preciso notar, por exemplo, que há vários ministros à esquerda e que no momento que ele fala de interferência, outro ponto, que até o próprio Moro disse, tem que ver o que ele entende por interferência. Ele olha para a esquerda rapidamente e há vários motivos para isso. O foro íntimo não é razão de processo. Nenhum juiz pode julgar das intenções das pessoas. Dentro do processo tem que reinar os atos praticados e não os atos pensados ou interpretados. Porque senão nós estaríamos voltando, na realidade, a um tipo de direito muito antigo, que era o que dependia dos augúrios. Via o sacerdote, olhava para o céu e, se dependendo se as aves voavam para a direita ou para a esquerda, eles eram capazes de dizer, adivinhar, se o futuro era propício ou negativo. A mesma coisa os jornais hoje em dia querem fazer. A posição pelo qual o presidente vira a cabeça significa agora se ele quer ou não interferir politicamente na Polícia Federal. Outra questão levantada é a discussão que ele tem reclamando da falta de informações da Polícia Federal. Muitos discutem a Polícia Federal, as informações, dados e análises que ela faz são disponibilizadas para a BIM, que ela sim tem o dever de apresentar ao presidente os relatórios de inteligência, tanto externa como interna. No entanto,
em um momento fica evidente que o presidente esteja reclamando que não recebe diretamente da Polícia Federal as informações. Ele reclama da falta de informações. Que ele não recebe, informações suficientes dos dados da Polícia Federal. Isso não quer falar nem a respeito de inquéritos, não fica claro em nenhum momento que tipo de informações ele espera. E nem por que meios ele esperaria. Então, esses indícios todos não são suficientes para montar processo. Essa acusação provavelmente vai cair antes mesmo de acontecer. Eu duvido muito que o Procurador-Geral da República acabe formalizando a acusação com essa falta evidente de provas. E para terminar, apenas retomar a velha discussão. Todas essas nomeações que o presidente reclama e faz são prerrogativas do presidente da República. A própria decisão do Alexandre de Moraes que barrou a nomeação do Ramagem como diretor-geral, e você pode sempre rever esse vídeo, acabou demonstrando-se uma decisão completamente inútil, porque em não podendo nomear um diretor-geral, sobre a alegação de que essa nomeação feriria a moralidade porque estava em suspeição, Bolsonaro foi e nomeou outro. Como que o motivo de suspeição de Ramagem existe para este e não para o que ele nomeou? Se fosse, de fato, mais do que um indício, uma preocupação real de interferência, deveria ter se suspendido o poder de nomear do presidente até correr o processo. Mas na realidade não, simplesmente suspenderam o Alexandre Ramagem. Poderia-se pensar até mesmo que o processo foi direcionado para a pessoa do Alexandre Ramagem, já que para ele é um ato improbo, mas para qualquer outro, não. Detalhe que ser amigo íntimo, como já foi discutido, nunca foi e jamais será razão suficiente para alegar pessoalidade na nomeação do diretor-geral da Polícia Federal. Basta que se comprove a capacidade técnica. E na realidade, se se olha o currículo do Alexandre Ramagem, ele tinha completa capacidade técnica para assumir o cargo. Existe na realidade uma espécie de perseguição influenciada pela narrativa criada pela mídia e que foi abraçada pelo ministro numa decisão liminar infeliz e que acabou gerando sem resultados, porque o presidente foi lá e nomeou outra pessoa que ele quis. Afinal de contas, é sua prerrogativa. O que a gente nota, na realidade, é uma grande ingerência do judiciário no executivo. Inclusive, quando o Celso de Mello, o ministro Celso de Mello, manda a Advocacia Geral da União se pronunciar a respeito da possibilidade de entregar o celular do presidente, o que gerou aquela nota do general Augusto Heleno, que foi vista inclusive como exacerbada, como um pulso, uma espécie de ofensa e de ameaça. Na realidade não, porque nesse processo do vídeo, o Celso de Mello também tinha pedido a opinião da PGR e da AGU, e nem por isso ele ouviu as duas e fez como quis. Então, a única coisa que o general Heleno falou é que não cabe ao STF pedir o celular do presidente da República, porque ali também há questões de segredo de segurança do Estado, além da vida privada, e não necessariamente ligadas ao caso específico. Então o que ele fez foi alertar que ele não poderia fazê-lo, as consequências seriam terríveis. Quais consequências são essas? Poderia ser a atuação das Forças Armadas para garantir a ordem e a harmonia dos poderes? Poderia, mas também poderia ser simplesmente uma situação de crise institucional já impossível de se resolver. As duas interpretações são possíveis. O fato é que é preocupante a mera possibilidade do ministro pensar em pegar o celular do presidente da República. Ele deveria, na realidade, ter indeferido esse pedido de ofício. E principalmente no juízo monocrático, de determinar a busca e apreensão do celular do presidente da República. Bem, pessoal, é isso. Alguns comentários jurídicos e políticos falando sobre justamente a reunião ministerial. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não deixem de se inscrever no canal. Não deixem de ativar o sininho para saber os novos vídeos. E também não deixem de compartilhar. O canal está crescendo. Eu espero que vocês estejam gostando. E é só isso por hoje.